E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história completa de um dos jogos mais incríveis de todos os tempos. Então se prepara para uma viagem direto para a Itália renascentista, cheia de conspiração, segredos e, claro, muita ação. Bora desvendar essa história. Olha, para começar, se liga nessa ideia. E se tudo aquilo que a gente aprendeu sobre o passado, sobre as grandes figuras históricas, os grandes eventos, fosse só uma fachada? Uma cobertura para uma guerra secreta que já dura, sei lá, milênios. É exatamente essa a premissa que joga a gente nessa aventura. É que a história rola em duas épocas ao mesmo tempo. No presente, em 2012, a gente acompanha o Desmond Miles, que está preso numa mega corporação chamada Abstergo. E lá no passado, em 1476, a gente conhece o Ezio Auditore, um jovem nobre cheio de carisma, o lá de Florença. São dois mundos, duas vidas que não têm nada a ver uma com a outra, mas que estão conectadas por uma máquina doida chamada Animus, que deixa uma pessoa reviver as memórias dos seus antepassados. Bom, e é na pele do Ezio que a nossa jornada começa pra valer. E a primeira parte da saga dele é toda movida por um sentimento bem forte, que é a vingança. Cara, imagina a cena. O Ezio tinha uma vida que era basicamente perfeita em Florença. Um nobre, jovem, popular, sem preocupação nenhuma, até que, da noite pro dia, tudo desaba. O pai e os irmãos dele são traídos por um cara que era amigo da família e são executados em praça pública, acusados de traição. Uma tragédia absurda, do nada. Um pouco antes de morrer, o pai do Ezio consegue deixar umas instruções que levam ele até um quarto secreto. E lá, o Ezio acha um baú. Dentro dele, o traje e as armas de um assassino. É aí que a ficha cai. Ele descobre a herança secreta da família dele e, claro, um novo propósito de vida: caçar e acabar com todo mundo que foi responsável pela morte da família. Mas sabe como é, né? A vingança é um prato que se come frio. E o caminho para servir esse prato é longo. Agora é que começa a transformação de verdade do Ezio. E o que vem a seguir é uma jornada de mais de 10 anos. Com a ajuda do tio dele, o Mário, que ensina tudo sobre combate e a arte dos assassinos, o Ezio viaja pela Itália inteira. Ele vai caçando os conspiradores um por um, de Florença até Veneza. Ele deixa de ser só aquele garoto com sede de vingança e vai, aos poucos, se tornando uma lenda. Mas claro, ele não tá sozinho nessa. Ezio encontra uns aliados super importantes, tipo o estrategista Nicolau Maquiavel e, óbvio, o gênio Leonardo da Vinci. Sério, o Leonardo é tipo o Tony Stark da Renascença, sabe? Ele decifra umas páginas de um diário antigo e cria uns equipamentos sensacionais para o nosso herói. Ok, agora vamos voltar rapidinho pro Desmond lá em 2012. O mais interessante da tecnologia do Animus é um negócio chamado efeito de sangramento. O Desmond não tá só assistindo a vida do Ezio como se fosse um filme, não. Ele tá literalmente absorvendo as habilidades do antepassado dele. Pensa só nisso aqui. O Ezio passou mais de uma década treinando, aprendendo a lutar, a escalar, a se mover sem ser visto. E o Desmond tá pegando tudo isso em questão de horas. Ele tá se tornando um assassino no presente. É como se todo o conhecimento entrasse na cabeça dele direto. Uma forma genial de treinar alguém, apesar de ter uns efeitos colaterais bem esquisitos. Só que, com o tempo, o Ezio começa a sacar que o buraco é bem mais embaixo. Aquela conspiração é muito maior do que uma simples vingança pessoal. A gente tá falando de um conflito que é antigo e que guarda segredos que podem mudar o mundo. E o grande chefão por trás de tudo é esse cara aqui, Rodrigo Borgia, o grão-mestre dos Templários na Itália. E o objetivo dele? Conseguir um artefato super antigo, um tal pedaço do Éden, para encontrar uma cripta que, segundo ele, vai dar um poder que ninguém consegue imaginar. Ele realmente acredita que é um profeta, o escolhido. Enquanto isso, no presente, o Desmond começa a achar umas mensagens secretas deixadas no Animus por quem usou a máquina antes dele, o Sujeito 16. Essas mensagens mostram que a guerra entre assassinos e templários é só a pontinha do iceberg. Tem uma história muito mais antiga rolando por baixo dos panos, com artefatos de poder imenso e uma civilização que existiu antes da nossa. E a prova disso é tipo um vídeo que o Desmond acha que é de explodir a cabeça. A cena mostra Adão e Eva fugindo de uma cidade super futurista, cheia de tecnologia. E na mão deles, uma maçã do Éden. Isso muda completamente a percepção da história da humanidade. Anos se passam, a busca do Ezio continua e finalmente leva ele para o confronto final, bem no coração do poder mundial daquela época. E aí que vem o plot twist, né? O Rodrigo Borgia usou toda a influência e poder dele para se tornar ninguém menos que o Papa Alexandre VI. Agora ele comanda a Igreja Católica e tem não um, mas 2 pedaços do Éden.
O cara tá no auge do poder. A treta final rola debaixo do Vaticano. O Ezio, que agora já é um mestre assassino, luta contra o Papa Borgia pelo controle dos artefatos e para ver quem entra na cripta. O Ezio ganha a luta, mas na hora H, quando ele tem a chance de acabar com tudo, ele toma uma decisão muito importante. Ele poupa a vida do Rodrigo. Depois de mais de 10 anos nessa jornada, o Ezio percebe que matar mais uma pessoa não ia trazer a família dele de volta. Ele finalmente supera o desejo de vingança. Ele entende que o propósito dele agora não é mais sobre o passado, e sim sobre proteger o futuro. Sendo o verdadeiro profeta da história, o Ezio abre a cripta. E lá dentro aparece um holograma de uma mulher chamada Minerva. E aí acontece a coisa mais maluca de todas. Ela não fala com o Ezio. Ela fala através dele, direto com o Desmond, que tá vendo tudo no futuro. Ela avisa sobre uma catástrofe que tá para acontecer e diz que o resto depende dele. Cara, é de arrepiar! E com essa revelação bombástica, a ação volta com tudo pro presente. E volta de um jeito bem caótico. No exato momento em que a mensagem da Minerva acaba, a Abstergo invade o esconderijo dos assassinos. O Desmond é arrancado do Animus no meio da maior confusão. Não dá nem tempo de processar o que acabou de acontecer. Só que agora o Desmond não é mais o mesmo. Usando todas as habilidades que ele absorveu do Ezio pelo efeito de sangramento, ele luta junto com a equipe, mostrando que o treinamento funcionou. Eles conseguem escapar por um triz e a história termina com um gancho daqueles. E que história, hein? Uma jornada épica de vingança que acaba virando uma missão para salvar o futuro da humanidade. Se curtiu mergulhar nessa história com a gente, não esquece de seguir o canal Mais Play e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Valeu e até a próxima!